Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre desenvolvimento de aplicativos mobile. Aqui quem fala é o Diego Bernardo. E na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar falando sobre componentes de layout. Na última aula nós começamos aí, a trabalhar com componentes de layout, trabalhamos aí com Edit Text, com botão e o Text View. Hoje nós vamos continuar então vendo alguns outros componentes, ok? Vamos começar então a aula de hoje trabalhando com o checkbox. Vamos ver como a gente consegue manipular, trabalhar com checkbox. Então façam o seguinte, pessoal. Selecione aí, nós estamos aqui então na guia design, trabalhando aí na terceira tela, ok? Continuando aí a terceira tela que nós estávamos trabalhando. Na guia design, selecionem aí na parte de widgets, selecionem o checkbox e arrastem para dentro da tela. Podem deixar ele aí abaixo do nosso text view, tá? Nosso checkbox. Tá aí. Então tá aqui o nosso checkbox. Primeira coisa que nós vamos fazer nele, vamos deixar o tamanho e a largura como está mesmo. O checkbox ele não precisa ocupar a tela inteira. Vamos aí trocar o ID dele. Vamos trabalhar com CHK lembrar. CHK lembrar. Vamos criar uma string para o nosso checkbox, a string que será apresentada aqui. Então vamos ao nosso arquivo strings.xml, criar aqui um espaço para o checkbox. Copiar aqui um texto e vamos colocar aí checkbox lembrar. Vamos utilizar o texto aí de lembrar senha, como se nós estivéssemos aí utilizando um checkbox para lembrar ou não a senha do usuário na hora de logar, né, na nossa aplicação. Então tá aí um checkbox. Já trocamos o ID dele, CHK lembrar, e vamos trocar o texto então. Vamos apontar para o nosso arquivo strings, então arroba string barra checkbox lembrar. Aí aqui está, lembrar senha. Vamos colocar em negrito aí o nosso texto, então text style bold, tá lá, lembrar senha. Legal, então vamos agora para a nossa activity. Já criamos o nosso componente checkbox com ID CHK lembrar. Então vamos lá para a nossa activity e criar esse componente e fazer a amarração dele. Então vamos aqui, ó. Checkbox CHK lembrar. Esse é o nosso objeto checkbox. Vamos fazer aqui a amarração do nosso... Deixa eu tirar essas linhas aqui para ficar mais organizado. CHK lembrar. Vamos fazer a amarração desse objeto com o nosso componente de layout. Então, como é um checkbox, já vamos fazer aqui a conversão para um checkbox. E lembre-se, para fazer a amarração entre o objeto aqui da nossa activity com o nosso componente de layout, utilizamos o find view by ID. Então, o R da nossa aplicação, no caso br.com.myapplication, r.id.chk lembrar. Beleza. Então agora está feito aí está feita a amarração entre o objeto da nossa tela, o componente da nossa tela com o objeto da nossa activity. Qual que vai ser a ideia desse componente, desse checkbox aqui? Nele eu quero simplesmente mostrar para vocês como nós podemos capturar a informação dele, tratar o evento de um checkbox. Então, qual que vai ser a ideia? Eu quero monitorar toda vez que o checkbox mudar de status. Sim, toda vez que ele tá checado ou não está checado, toda vez que houver essa mudança do status do checkbox para marcado ou não marcado, eu quero controlar isso, eu quero executar uma ação toda vez que ele for habilitado ou não. Okay?
Então vamos colocar, da mesma forma que nós colocamos um listener aqui no botão, só que o listener do botão foi on-click, certo? Nós vamos também colocar um listener no nosso checkbox, só que não vai ser o on, de on-click, não vai ser nós vamos ficar ouvindo o clique no checkbox. No checkbox nós vamos ficar ouvindo a mudança de status dele, se ele está marcado ou não. Então nós fazemos o seguinte, ó, chk lembrar ponto set on checked change listener. Então esse listener aqui, pessoal, ele vai ser executado toda vez que houver uma mudança no status do checkbox. Ele ficou marcado, executa o método. Ficou desmarcado, executa o método. Então, no checkbox é o set on checked change listener. Então, ele vai ser executado toda vez que o checkbox for marcado ou desmarcado. Da mesma forma que nós fizemos no botão, no clique do botão, eu vou passar a responsabilidade aí para executar o método para a classe. Então eu coloco aí, ó, this. Passei a responsabilidade de tratar esse evento aí, onCheckedChangeListener, para a classe. Só que acontece? A classe não implementa esse método. Então, por isso que está dando um erro aqui. O que nós fazemos? Vamos fazer a classe implementar esse método. A classe que já está implementando o onClickListener, então o que nós fazemos? Coloca vírgula e vamos pedir para ela implementar o onCheckedChangeListener. Reparem que tem existem dois aí, né? Um checked listener compound button e o radio group, que vai trabalhar você pode trabalhar com um grupo de radio button e tal. Nesse caso do checkbox, nós vamos trabalhar com essa primeira opção, tá? Então repare que ele já coloca aí, ó, esse compound button, ok? OnCheck change listener. O erro daqui sumiu, porque nós falamos que a classe agora está implementando, só que apareceu o erro aqui em cima, né? Porque a nossa classe ainda não implementa o método. Então o que nós fazemos? Clicamos aqui, ó, no nome da classe, ele vai apresentar aqui uma opçãozinha para a gente. Vamos pedir para implementar o método e pedir para implementar o método onCheckedChange. Pronto, agora não tem mais nenhum erro na nossa classe, está aqui implementado o nosso método onCheckedChanged. O que acontece, pessoal? Então é o seguinte, toda vez agora o nosso checkbox ele já está sendo ouvido, né? Ele tem um listener marcado para ele, que é esse listener aqui. Então toda vez que a gente marcar o checkbox ou desmarcar o checkbox, vai ser executado este método aqui. E repare que nesse método, ele já traz aí, ó, um parâmetro booleano. Esse parâmetro booleano indica o quê? Se o nosso checkbox está marcado, ele vai vir como true. Se o checkbox foi desmarcado, ele vai ficar como false. Então o que nós fazemos? Vou colocar aqui um if do componente. chk lembrar. Aqui é a mesma ideia do onClick, aqui no onClickView. Eu estou verificando se o quê? Se o componente que executou esse método é o chk lembrar. Então eu verifico, ó, qual componente que veio por parâmetro, que executou o método. Foi o chk lembrar? Ah, foi. Legal. Então agora vamos verificar o que? A gente pode utilizar esse parâmetro aqui, esse b, para verificar se ele foi marcado ou não. Então podemos fazer assim, ó. Se b, se ele está marcado, então o que nós vamos fazer? Vamos utilizar aquele text view lá do nome digitado e vamos alterar ele para a gente não ter que criar um outro text view. Vamos utilizar o que já existe. Se o valor do parâmetro vier como true, significa que ele está marcado, então eu vou fazer o seguinte, ó. O text view nome digitado, eu vou setar o texto dele para colocar aí, checkbox marcado. Se não, se entrarmos aqui e esse parâmetro B for falso, significa que o checkbox foi desmarcado. Então eu vou apresentar lá no text view, checkbox desmarcado. Essa é uma maneira de fazer. Nós poderíamos fazer da seguinte maneira, pessoal. Poderíamos fazer assim, ó. Utilizar o nosso componente chk, com checkbox, e verificar se ele está checado. Ó. Esse isChecked é uma opção.
tá? Vou até deixar aqui, eu vou deixar ele aqui comentado, tá? Se HK lembrar, checked, ele vai retornar true se ele tiver marcado ou falso se ele tiver desmarcado. Então são duas opções duas maneiras aí de fazer a mesma coisa, ok? Vamos executar então e verificar o resultado dessa nossa alteração no layout. Então reparem que aqui eu estou utilizando o valor que vem esse booleano que vem como parâmetro aqui, ó, tá? Mas se você quiser, você poderia utilizar também esse direto componente, chk_lembrar.isChecked. Se o checkbox estiver marcado, ele retorna true. Se o checkbox estiver desmarcado, ele retorna false. Vamos verificar aqui. Tá lá, lembrar senha. Então, se eu clicar... Espera aí que não está reconhecendo o clique. Pronto. Marquei, ele apresentou lá, ó, checkbox marcado. Então, na hora que eu cliquei aqui, cliquei no meu checkbox, ele executou aqui o onChecked change e verificou. Esse valor booleano está true, significa que o nosso checkbox está marcado. Então, apresenta aqui desmarcado. O meu emulador aqui não está reconhecendo o clique rapidamente. Então tá lá, desmarquei, tá lá, checkbox desmarcado. Então essa é a ideia. Checkbox marcado, checkbox desmarcado. Checkbox marcado, checkbox desmarcado. Então, essa é uma das maneiras da gente trabalhar aí com o checkbox e pegar o valor dele. Então, ou a gente pega pelo isChecked, ou se a gente quiser executar uma ação no momento da mudança, a gente pode usar esse booleano. O legal de pegar o componente e fazer isChecked é que a gente pode utilizar ele em qualquer outro método, né? Já que o nosso objeto ele é um objeto que é visível na classe inteira, se eu quisesse utilizar esse método aqui de isChecked em qualquer outra parte do nosso código, ele seria reconhecido, seria visto. Ok? Então é bem simples, né, pessoal, de trabalhar com checkbox. Não tem segredo, é bem tranquilo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos continuar então. Vou voltar aqui para o nosso layout, para a nossa tela, terceira tela, e vamos continuar trabalhando agora com outro componente. Vamos trabalhar agora com o rádio button. Só que o rádio button é o seguinte, ao invés de eu pegar aqui e colocar um rádio button sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou descer um pouquinho aqui e vou procurar esse rádio group. O que o rádio group faz? Ele cria um grupo já com alguns componentes, tá? Com alguns rádio buttons nele. Cadê aqui? A ideia é, eu crio um grupo para que e vou trabalhando com os meus rádio button. Por quê, pessoal? A gente tem que trabalhar sempre, vou jogar aqui, ó. 1, 2. Joguei, eu tenho então um rádio group e 2 rádio button. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esses meus rádio button dentro do rádio group. Por quê? Se eu não fizer dessa maneira, eu posso deixar os dois rádio button marcados e tipo, eles não vão entender vão entender que são itens diferentes, sabe? Então eu tenho que deixar como os meus rádio button dentro de um rádio group, para que nesse caso somente um rádio button vai poder ficar ativo. Se eu tivesse os rádio button fora de um rádio group, se eu tivesse, por exemplo, assim, se eu tivesse dessa maneira, eu tenho os meus rádio button fora de um rádio group. O que acontece? Eu poderia deixar tanto esse quanto esse aqui ativo, habilitado, sabe, marcado. E a ideia não é essa. Quando a gente trabalha com rádio button, a ideia é deixar somente um item marcado. Então o que nós fazemos? Colocamos aqui, ó, dentro de um rádio group. Legal? Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa, vamos trocar o ID desses nossos componentes rádio button. Então eu vou colocar aí, ó, rádio button 1 e
rádio button 2. Vou colocar aqui, ó, rádio button. Vou colocar aqui como opção. Rádio button opção 1 e rádio button opção 2. Pronto, então agora eu tenho o ID dos meus dois componentes. Vou criar agora os textos, né? Os textos para esse nosso rádio button. O texto de opção 1 e opção 2. Então o que nós fazemos? Vamos lá no arquivo strings para criar o texto desses nossos rádio button. Então, vim aqui, rádio button, vou colocar assim, rádio button opt1, de opção 1. Vamos colocar aqui opção 1. Vamos criar agora a opção 2, rádio button opção 2. Mudamos aqui o name para opt2. Legal, então agora nós temos aí os nomes, né? Para os textos do nosso rádio button, opção 1 e opção 2. Então vamos voltar para a nossa tela, terceira tela, e vamos trocar aqui os textos dos nossos rádio button. Então vou vir aqui, tá lá, arroba string barra rádio button opt1, tá lá, opção 1. Aqui no rádio button opção 2, a mesma coisa. String rádio button opt2. Legal, então nós temos aqui, ó, rádio button opção 1 e rádio button opção 2. Quando a gente trabalha com rádio button, é legal a gente deixar pelo menos uma opção marcada já, para não ter erro, né? Então, eu vou deixar aqui a opção 1 marcada. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar aqui, ó, checked, opção checked do rádio button, vou deixar como true. Pronto, ó. Deixei a primeira opção opção 1 já marcada. Quando a gente trabalha com rádio button, é interessante a gente deixar uma opção marcada já. Então, checked do item da opção 1, deixei como true marcado. Legal, então vamos fazer o seguinte agora. Agora nós precisamos ir na nossa activity e criar os objetos, um objeto para o rádio button opção 1 e um outro objeto para o rádio button opção 2. Então vamos lá fazer isso. Aqui na nossa terceira tela, nossa activity, vamos criar aí componentes rádio button R, rádio button opção 1 e rádio button opção 2. Legal, criamos os nossos componentes. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer o find view aí para relacionar esses dois componentes. Deixa eu mudar aqui. Só organizando aqui o código para deixar separado aí cada componente, para facilitar a visualização. Então, primeiro o rádio button opção 1. Vamos fazer o find view dele. Como é um rádio button, já vamos fazer o casting aqui, a conversão. Então, ele é o rádio button. Então, fazemos find view by id, r.id, rdb, opção 1. Legal. Agora a mesma coisa para a opção 2. Então, rdb, opção 2. Rádio button, find view by id, r.id, rdb, opção 2. Pronto, agora nós temos aí os nossos dois objetos, rádio button, objetos aqui da nossa activity, já estão relacionados com os componentes de layout do rádio button. O que falta a gente fazer agora? A gente precisa, nos rádio button, a ideia é a mesma do checkbox, tá? Nós vamos colocar um listener nos nossos rádio button, para que toda vez que ele mudar de status, assim, a opção foi marcada, foi desmarcada, nós vamos... o que nós fazemos? Nós vamos
executar uma ação toda vez que mudar de status os nossos rádio button. Então, a ideia do rádio button é a mesma do checkbox, tá? Então, rádio button opção 1 ponto set on. Reparem que é o mesmo listener, ó, checked change listener. O mesmo listener que nós utilizamos para o checkbox é o que nós utilizamos no rádio button. Então, set on checked change listener this. E aqui vamos fazer também para o rádio button opção 2. Rádio button opção 2 ponto set on checked change listener this. Pronto, agora os nossos rádio buttons já estão relacionados aí com os nossos componentes de layout e também já tem um listener para eles. Então, toda vez que ele mudar de status, ficou marcado, ficou desmarcado, vai ser executado o quê? Esse método aqui, certo? Então, já temos aí a configuração do nosso listener. Então, o que nós fazemos agora? Eu já verifiquei aqui, como já está pronto aqui os meus rádio button, vamos lá trabalhar com o nosso unchecked change, certo? Eu já verifiquei aqui, quando clicar no checkbox, eu vou verificar fazer alguma ação, certo? Agora, o que eu preciso fazer? Vamos supor que todos esses três componentes, ó, o checkbox, o rádio button 1 e o rádio button 2, todos enviam, se mudar de status, enviam para esse método aqui, por conta do listener que nós configuramos. Então, o que nós fazemos? A gente pode colocar um else if aqui e verificar se o nosso componente que executou foi um rádio button. Então é isso que eu faço. Eu verifico, pego esse que veio como parâmetro, que indica o quê? Qual componente que teve a mudança de status que foi responsável por executar esse método. Eu verifico, foi o checkbox que mudou de status? Não. Então verifica. Foi o rádio button 1 que mudou de status? Foi o rádio button 1. Então vamos verificar o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Se o rádio button opção 1 ponto is checked, estou fazendo de uma maneira diferente aqui, tá? A gente poderia utilizar o B aqui também, mas quero fazer de uma maneira diferente para a gente ver as várias opções que nós podemos utilizar. Então eu verifico, foi o componente 1 que teve a mudança de status, legal. O componente 1, ele está marcado? Ele foi marcado? Se ele foi marcado, eu vou colocar o texto aqui, opção 1, opção 1 marcada, opção 1 marcada, legal. Agora, se não for ele, não vamos fazer nada. Else if, verificando se o componente que foi executado foi o rádio button de opção 2. Se foi o rádio button de opção 2, nós vamos fazer a verificação. Se o rádio button de opção 2 is checked, se ele está checado. Se ele está checado, nós vamos apresentar o texto opção 2 marcado. Então é dessa maneira que nós trabalhamos, pessoal. Todos os componentes que estão com esse listener, onChecked change listener, vai jogar aqui, quando houver uma mudança de status, vai jogar para esse método, onChecked change. O que nós fazemos? Nós simplesmente verificamos qual componente, qual foi o componente que teve essa mudança de status. Então, foi o checkbox que teve a mudança? Foi, então executa aqui esse método. Não foi o checkbox, quem mudou de status foi o rádio button 1. Mas ele mudou para ativo? Se foi para ativo, verifica e coloca essa opção, muda esse texto. Se não, verifica se foi o rádio button de opção 2. É dessa maneira que nós vamos trabalhar. Todos os componentes enviam aqui para esse método e nós vamos tratando aí com o if. Ok? Vamos executar, pessoal, o nosso exemplo, o nosso simulador, e verificar o resultado dessa alteração agora trabalhando com rádio button. Vamos esperar a nossa aplicação ser instalada no nosso emulador e verificar. Tá lá. Lembrar sem o checkbox e as opções. Se eu selecionar aqui opção 2, tá lá, opção 1 marcada. Opção 2 ele
Ele não colocou, ele não está marcando. Deixa eu ver o que fez de errado. Checkbox marcado, checkbox desmarcado. Checkbox marcado, checkbox desmarcado. Opção 1 marcada. Opção 2 ele não mudou. O que será que eu fiz de errado aqui? Ah, aqui ó, o que eu fiz de errado. Ó. É o CIF. Eu estou verificando o quê? Eu estou verificando novamente, ó, opção 1 e opção 1. Por isso que não deu certo. Meu if aqui estava errado. Então, vou verificando se é a opção 2. Se a opção 2 estiver checada, eu escrevo o texto, opção 2 marcada. Então, tinha feito algo errado aqui, corrigi, vamos executar novamente. Executando a aplicação no nosso simulador. Tá lá, então vamos ver agora. Opção 2 marcada, opção 1 marcada. Opção 2, opção 1. Checkbox marcado, checkbox marcado. Opção 2 marcada, opção 1 marcada. Tranquilo, né, pessoal? Então, vimos aí, ó, como nós trabalhamos com checkbox, e como nós trabalhamos aí com o rádio button, ok? Vou parar essa aula aqui, por enquanto, e na próxima aula nós voltamos para continuar vendo alguns outros componentes, tá? Nós vamos verificar aí, verificar o componente como o SIC bar e o componente para a gente, deixa eu verificar aqui, ó. Nós vamos trabalhar aí na próxima aula com o SIC bar, que é um componente bem interessante, e também com o toggle button, que para a gente ativar e desativar opções, ok? Então, vamos parar por aqui e nos vemos na próxima aula, continuando aí com conteúdo sobre componentes de layout. Até mais, pessoal!